salvando vidas com isso. Eu nem sei se a gente tem essa dimensão, sabe? De que a nossa arte salva vidas. Eu sempre falo isso, que existem mais pessoas boas no mundo do que ruins. O problema é que as notícias ruins se propagam muito mais. Eu acredito muito no amor e na força dele, materializada, na força do amor. E o que foi que eles conseguiram crescer e plantar e vender e sobreviver? Foi a força da periferia, cara. Então nós somos a maioria. Olá, olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu podcast Reflexões de um Músico. Meu nome é Lautaro Pérez Batalla e hoje estou super honrado com uma artista que admiro muito. Ela é uma grande cantora de MPB profissional, também é formada em comércio exterior e é mestre de cerimônias. E tanto no trabalho dela como mestre de cerimônias, como cantora, ela tem o objetivo de emocionar as pessoas através da palavra e da arte. Ela também escreve desde os 11 anos e também tem certas outros tipos de formações como produtora de eventos. Uma pessoa super interessante que com certeza vamos aprender pra caramba. Ela é Daniela Gonçalves de Oliveira, conhecida na música como Dani Oliver. Querida, prazer. muito obrigado por ter vindo. Deus Que abençoe. incrível. Uma honra estar aqui. Nossa, a honra é Seu minha. podcast interessantíssimo, né? Trazendo vários assuntos para músicos e não músicos também, Claro, né? sim. Acredito quem está sonhando aí entrar nesse ramo, então é uma grande honra poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha experiência, da minha arte. Nossa, a honra é toda minha. Estávamos falando antes de começar a gravar que a gente estava aqui com a Nayara, que está de trás das câmeras, muito honrados de você ter vindo de lá de São Paulo. A menina pegou o carro, pegou a filha também e pum, fez estrada para vir aqui nesse podcast. Muito obrigado por essa honra tão grande. Convite, uma querida, super viu? recepção dessa, né? Não tinha como, chocotone, cafezinho fresco, que tá uma delícia. E eu vim sim, com certeza. Tem gente que vai ficar brava aí. Que fique bravo. Temos que isso, como você falou, seguir o coração. Tem que seguir o coração. Eu adorei, né? Vocês ali, a gente se conheceu no evento, né? No Troféu Sim, no Periferia. Troféu Periferia. Um evento muito bonito também, que tem tudo a ver com a minha história, com quem eu sou, da onde eu venho. E a arte de vocês fez muito sentido para mim e estar nesse podcast é uma honra minha também. Nossa, obrigado pelo convite. Que maravilha, obrigado. E, inclusive, aproveito para parabenizar também o Dani por fazer o Troféu Periferia, porque é uma oportunidade de conhecer tanta gente incrível, né? Sim. Cada vez que a gente vai, e é isso, né? A gente fomos faz pouco com a Nayara e vimos você, como você começou a cantar, a gente estava assim conversando assim, foi isso, que é isso que está acontecendo agora? E hoje você, é muito, para mim a vida é muito linda pensá-la como uma constante de possibilidades. Eu gosto de ver a vida como possibilidades, o tempo inteiro. Se a gente tem essa capacidade de estar aberto e ter também a atitude de que as possibilidades aconteçam, eu gosto muito, sinto que é uma forma muito linda de ver a vida como possibilidade. Até inclusive, para mim, é uma forma de as dificuldades e os problemas poder lidar melhor e surfar melhor nessa onda da vida de altos e baixos, pensando que tudo traz aprendizados e possibilidades. E olha só, ter ido no Troféu Periferia fez que hoje eu tenho a possibilidade de ter a honra de ter você aqui. Eu acho maravilhoso. Eu sempre falo que, eu acho que principalmente na arte, né, na música ou nos lugares que a gente está, eu sempre falo que a vida, ela vai unindo as pessoas de bom coração, com os meus objetivos. Aquela coisa que a gente já fala, né? Você joga para o universo e o universo te devolve o que você dá para ele. Então, acho que se você jogar o bem, a arte, essas pessoas elas vão se encontrando, né? Falando ainda, né, desse troféu que
mostra a periferia por um outro olhar, que a sociedade sempre tem aquela coisa da violência, de gente ruim, né, que é o trombadinha, não sei o quê. E ali a gente viu que tem mais pessoas fazendo coisas muito bonitas, importantes para a sociedade, salvando vidas com a arte, com a música, com o esporte, com o aprendizado, com saúde, né? Enfim, ali houveram várias categorias, né? E aí a gente foi se encontrando, é todo mundo ali que tem mais ou menos o mesmo coração. Sim. Então isso é bem legal, o trabalho que você faz é lindo também. Obrigado. É um violonista maravilhoso, super aí gabaritado, com talento lindo, trazendo isso para outras pessoas, Claro. formando, salvando vidas com isso. Eu nem sei se a gente tem essa dimensão, sabe? De que a nossa arte salva vidas. Quando eu era pequena, eu falava assim que eu queria ser imortal. Só que eu era uma criança, não sabia, obviamente, explicar o que eu queria dizer. E fui crescendo, falando, um dia eu quero ser imortal. Não, imortalidade não existe, só que eu não sabia explicar o que eu queria dizer, na verdade, o que era imortalidade para mim. Hoje, óbvio, agora, né, já na vida adulta, hoje eu sei explicar isso. Imortalidade é justamente isso que a gente faz. Talvez não para o mundo, como quando você, né, pensa em uma cantora de MPB. Pô, na hora vem na tua mente Elis Regina. Né? É uma das maiores cantoras que já tivemos no Brasil de MPB. Então, quando você pensa nisso, uma grande cantora de MPB, você vem na sua mente, Elis Regina. Ela é imortal. Nunca ninguém vai esquecer ela. Né? E eu acho que a gente tem a oportunidade, numa proporção de repente menor, mas não menos importante, de se tornar imortal na vida das pessoas que passam em volta da gente. Né? Total. Né? Então, com a música, ou no meu caso, quando eu celebro um casamento, que eu conto a história de amor dessa pessoa com o meu coração, ou quando eu estou cantando, né? Até a música, a minha música sempre eu escolho bem, assim, porque eu gosto, em forma de música, falar o que eu tenho no meu coração. Então eu escolho bem, assim, o que eu vou cantar, o meu repertório, sabe? Tem todo o contexto para mim, aquilo ali. Eu sou muito ligada à letra, talvez porque escrevo também. Então, isso está muito ligado ao que eu vou fazer, o que eu vou cantar. Então, a gente se tornou imortal de alguma forma. Claro. Né? Então, com a nossa arte, com o dom que temos hoje. Você sabe que com isso que você falou, de não menos importante, talvez em um tamanho menor, óbvio, mas não menos importante, eu concordo pleno, porque às vezes a gente pode estar transformando a vida de uma pessoa ou de duas. Isso já é muito incrível. E tem duas coisas para falar com respeito a isso. Uma, de um filme que a gente assistiu faz um tempinho atrás. Não sei, amor, se você lembra do nome do filme, que era o cara que arrumava as bikes com os estudantes de uma escola de ensino médio que eram meio bravos, sabe? Mas assim, o filme era baseado em fatos reais. Um professor que dava aula numa escola sabe aquela escola que vão só os meninos mais complicados, os mais bravos, que são meio rebeldes, etc., que viviam se dando na porrada na escola, fazendo de tudo, estavam lá. E ele pegou um grupo de 4 caras e ensinou eles a arrumar, a fazer uma bike. E levou um desafio para eles de levá-los até o Grand Canyon de lá, dos Estados Unidos todo. O ponto é que o cara fez que tanto esses 4 como vários outros grupos de estudantes dessa escola pegassem um rumo na vida que não seja um rumo de vida mais de maleantes, ou voltado para as drogas, ou voltado para outras coisas, caminhos mais escuros, mais ruins, né, na vida. E aí, o lindo, o que a mim terminou o filme, eu comecei a chorar um monte. E o que me fez sentir esse filme foi aquela esperança e aquela reflexão de eu agora tenho mais segurança e certeza absoluta, nunca temos de nada, né? Mas eu creio que tem muita mais gente boa nesse mundo que ruim. Só que, principalmente, as pessoas mais ruins estão
nos lugares de maior poder, muitas vezes, e tristemente é lógico que estejam ali, porque eles conseguem aguentar muita coisa que a gente Sim. com mais coração não aguenta. Exato. E o mal faz mais barulho que o bem. Exato. Então, às vezes, claro, chega um cara, pega uma arma e vai atira numa escola, o mundo inteiro sabe. Agora, a pessoa que tem, que nem quanto projeto incrível da Troféu Periferia, que nem aquela mulher que faz pães, a gente ficou chorando quando com essa história, e um monte de gente, né? E aí você pensa, não, cara, tem muita gente muito boa fazendo mini mudanças em 10, 2, 5, 3 pessoas, mas que não deixa de ser importante, como você falou, porque acaba sendo uma questão de qualidade e não quantidade. Não é mais importante 20 pessoas que 2, né? São vidas, né? Sim. Então, eu viajei um pouco, eu sei, Não, mas me fez não, pensar é nessa ideia essa que você falou, sabe? A grande jornada. Ah, grande jornada. Tá, Depois boa. eu vou ver. Que bom que é ter alguém de trás das câmeras aí, então trabalhando isso, aí. você Nossa, acha? amor, vou te contratar para ficar. Maravilhosa. É, maravilhoso. Eu super compartilho com você Quer mais? dessa ideia. Quero só mais um golinho. Eu sempre falo isso, que existem mais pessoas boas no mundo do que ruins. O problema é que as notícias ruins se propagam muito mais. Até eu tenho uma mania, às vezes, lá no meu Instagram, no Dani Oliver, né, que é o meu de cantora, que eu tenho uma página que eu sigo que eles fazem justamente isso. E o título é assim, coisas boas que aconteceram essa semana que vocês não viram. E eu acho que foi hoje, inclusive, que eu compartilhei, que é isso. Pô, por exemplo, foi divulgado agora, eles estão fazendo uma coisa, eu não vou saber falar muito bem, mas assim, é um tratamento de câncer de mama que eles congelam, eles injetam acho que é nitrogênio, eu não lembro o que é exatamente, mas é uma coisa que é menos evasivo, congela e deu muito certo, que ainda não tem no SUS, mas esse é o projeto e tal. Olha que legal. Nós temos um número enorme de mulheres com câncer de mama, né? Desenvolvendo câncer de mama. É uma esperança, né? Ou pessoas que fizeram a diferença de alguma forma. Saiu no Fantástico ontem o homem que se colocou, né, à disposição ali, uma mulher dentro do apartamento gritando, ela está sendo tratada de um câncer no fígado. O marido começou a bater nela com um pau e ela começou a gritar. E aí esse homem só perguntou para a vizinha, é aqui embaixo ou é aí do lado? Ela falou, é aqui embaixo. Ele entrou dentro da casa e tirou a mulher de lá de dentro, salvou. Teve um posicionamento de salvar essa mulher que hoje nós percebemos que todo mundo, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mete sim, porque às vezes é uma vida que você salvou. Essa mulher saiu viva dessa situação. Você está falando hoje disso, né? De se posicionar. De se posicionar. Ou desde que lugar também. Eu penso muito com respeito na arte, desde que lugar a gente faz arte. Sabe? Exatamente. Tipo, eu sempre penso, eu não quero fazer arte desde a indiferença absoluta. Não é que eu sou aqui Che Guevara, né? Mas assim, como essa questão de bora ter coragem de se posicionar, sim, mesmo sabendo que a gente tem muito que não sabemos, isso, que ignoramos muita coisa, principalmente de política. Eu gosto muito, mas sei que ignoro muito, e saber que a gente vai errar, mas qual é a intenção? Não tendo uma intenção, sim, boa, sabendo que vamos ter muitos erros, também se ter, sim, essa coragem de se posicionar, né? Que nem falando da arte, né, assim, é uma diferença imensa na vida de um adolescente, de uma criança, né, o artista dentro de uma comunidade ou numa região. Ele pode salvar uma vida, né? Claro. Dentro de tratamentos, né, nas comunidades a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm acesso a essa cultura, a música. Eu sempre falei que o meu maior sonho é um dia poder fazer um show, né, de música MPB, uma coisa fina, sabe? Uhum. Uma banda fina, aquela coisa bacana, numa comunidade ou na Cracolândia, para eles terem esse acesso pelo menos uma vez. Que são coisas que eles não têm. É uma parte da sociedade que está esquecida. E talvez
eu sei que a gente não vai salvar todo mundo que está ali, mas se uma pessoa dali sair com uma mentalidade diferente, se interessar por aquela música, por uma outra realidade de vida, quem sabe a gente não pode tirar aquela pessoa da rua, do Por isso é muito vício, importante sabe? que existam esses projetos que venham desde a política mesmo, né? Projetos de acesso à arte gratuita para pessoas Exato. carenciadas, para pessoas de periferia, porque realmente faz a diferença mesmo. E eu falo que a arte fora da periferia. Porque, por exemplo, dentro da periferia, quando fala de arte, a gente sabe que, por exemplo, dentro da periferia, o que impera? É o funk, é o trap, é o rap, que diz sim sobre, né, o que acontece ali dentro daquela comunidade, mas e as outras? As outras artes, né? Eu gosto, por exemplo, eu gosto bastante de rap, e todos eles, quando você vai perguntar o que é que eles ouvem muita MPB pura. Os caras ouvem Cartola. Os caras ouvem Djavan. Né? Os caras ouvem música antiga. Eu falo porque eu conheço alguns rappers assim. Até o Emicida, conheci ele quando ele não era o Emicida. Porque eu mocinho, eu ia nas batalhas e às vezes ele estava lá. Um cara extremamente culto, entende? Extremamente inteligente. Claro. E quando... Bom, hoje a gente tem aí ele, né, que você vê que ele tem uma visão, assim, uma forma de falar, uma cultura, né, um conhecimento, que seria fantástico se a gente tivesse isso dentro das comunidades. Mas o que ele teve? Ele teve acesso a essa cultura. Eu não estou falando que o rap, o trap, o funk não é cultura. Claro. Faz parte né, da nossa brasilidade. Hoje faz parte. Mas eu acho que as pessoas dentro dessas comunidades tinham que ter acesso a todas as outras culturas. A jazz, a música clássica. Porque esse acesso a algo um pouco refinado, digamos assim, né, a grosso modo falando, refinado, traz outros interesses, como a leitura, a poesia, a ter mais conhecimento. Eu acredito nisso, entende? Claro, e não é que eu, pelo menos dentro da minha opinião, não é que essas outras artes que são mais, que têm um início e saem mais da periferia, como rap, como funk e demais, não quer dizer que essas não tragam também esses interesses também. Mas eu sou muito a favor da diversidade em geral, em tudo, sabe? Então vai trazer enriquecimentos. Exato. De outra. E faz pouco, inclusive, num podcast que inclusive casualmente saiu hoje, nosso vai sair um pouco depois, né? Mas o que saiu hoje com Phil, DJ Phil, que é um cara que faz discotecagem e DJ, enfim, e é muito do mundo do hip hop, a gente também conversava sobre como a sociedade também às vezes te encerra muito a você ser só dali, por exemplo, né? Exato. Ou de falar de certos temas, que claro, são muito importantes, mas a gente conversava. Um cara que é da perifa e que faz hip hop, sempre tem que estar obrigado a falar sobre como a galera da periferia é marginada. Não pode falar de amor, por exemplo. Exatamente. E tem um filme que a gente assistiu muito bom também, de um cara que é um escritor. Vai, amor, aí procurei. Tadinha. Não, mas esse filme é muito bom. Nossa inteligência. A nossa inteligência artificial Nayara. Porque esse filme é muito bom, porque o cara é um escritor, um baita escritor negro, e tinha esse negócio, a mensagem foi muito cuidadosa do filme, de que o cara fala, o negro escritor não é só o cara que fala, tipo, isso é muito importante, mas também falamos de outras coisas. Sim. E também podemos falar de outras coisas, e tinha esse negócio da culpa do branco, né, de nós os brancos, de não, é importante falar da pessoa da periferia, de como é importante a inclusão e tudo mais, mas desde um lugar meio que de narcisismo e culpa branca, sabe? E não tanto de importância real. Uma coisa mais ou menos assim, ó.
Ficção americana. Ganhou Ó, o Oscar de melhor roteiro, 2024. mas roteiraço. Você lembra se era mais ou menos assim a temática do que da mensagem do filme? É um filme bem... Explica aí sobre o filme. É um filme bem... que faz você pensar, porque à primeira vista você acha que é uma coisa, mas ele tá falando de outra coisa. Que é isso, é um escritor negro, americano, que ele tá concorrendo a um prêmio, ou ele tá fazendo algum roteiro, que ele sai disso, ele sai do roteiro que todo mundo tá esperando dele. E aí tem uma discussão... que aí tem uma discussão com a própria editora, e ele é muito bem sucedido. Enfim, eu não vou lembrar exatamente como é, mas dentro do contexto tem outros contextos que levam a gente a pensar outras coisas também, sabe? Mulher negra, tem morte, tem muitas problema de droga, tem Como muitas chama? coisas. Ficção americana. Ficção americana. Tá no Prime. Tipo, depois você fica você mesmo fica pensando, sabe? Mas por que eu tô pensando isso aqui, assim? E aí você vê que ele te leva a uma coisa, mas aí você vê que é outra coisa. Isso é muito legal. bom. Eu vou assistir, certamente vou procurar. É exatamente isso que eu quero dizer. Claro. Eu acho importante essa diversidade e não ter essa... Será a palavra um estereótipo? O fechamento. O fechamento que só Claro. toda música que vem dos cantores ou da cultura de dentro da periferia é falando sobre essa marginalização, do abandono da sociedade, mas de outras coisas, né? De amor. Eu sou suspeita a dizer, né? Eu sou a pessoa que eu falo que eu quero propagar o amor, cara. Eu acredito muito nele, embora eu veja tantas coisas, mas eu acredito muito no amor e na força dele, materializada, na força do amor, materializada. Eu sempre falo isso. Eu acho que a minha mãe me ensinou isso, sabe? Com a força do amor dela, né? Eu acho que a força que eu tenho também de amar a vida, de amar as coisas, as pessoas também me trouxeram para esse lugar de conseguir vencer tantas adversidades. Então é o que eu penso, e aí eu acho que poderia vir isso também da comunidade. Claro. Nós somos a maioria. A periferia é a maioria. Claro. Nós estamos num país que a minoria está instaladas em bons lugares, né? Então, desde o lado da libertação, né, da assinatura da abolição da escravatura, foram criadas as comunidades, as periferias, porque foi lá que a gente foi colocado, né? Nosso povo foi colocado lá, sem terras. Para onde eles foram? Foram para os morros, né? Que eram os lugares afastados, sem terra, sem nada. E o que foi que eles conseguiram crescer e plantar e vender e sobreviver? Foi a força da periferia, cara. Então nós somos a maioria. Então eu acho que a gente precisa vir com essa fala também, porque senão sempre fica com essa coisa que parece que sempre tá cantando violência. Então, eu acho importante falar, não tô falando que é para anular isso, mas eu acho que nós poderíamos cantar, escrever e rimar e tocar outras coisas, outras paradas e principalmente trazer essa visão para os nossos pequenos que estão vindo aí. Claro. Eles são o futuro. A gente já está envelhecendo, né? Então tá vindo aí uma geração. Então eu acho isso muito importante. Claro, total. Né? Você sabe que, mudando um pouquinho o assunto, eu queria conversar com você indo mais para o lado da vida do artista mesmo, da vida do músico. Quando a gente se conheceu, a gente falou uma coisa, conversamos um pouco sobre algo que por aí temos em comum, que é que a gente meio que, mesmo sendo teu trabalho totalmente artístico, também esse outro de cerimoniasta, o meu também tem um lado artístico do lado da beleza, mas não é tanto o nosso ganha-pão, é a arte da música, né? E justamente
a gente vive muito na paz com isso, né? Inclusive, a gente agradece que seja assim. Pelo menos, no meu caso, eu tenho vários porquês de agradecer que não seja só a música meu ganha-pão. E o que eu queria conversar com você e a gente refletir junto de como isso é bom, pode ser muito bom, pelo fato de que eu acho que tem muito artista que, e eu tive muitos anos pensando desse jeito, Nayara sabe muito bem disso também, de que se não era a música só, eu ia ser um fracasso absoluto, que ia ser uma pessoa frustrada e demais, né? De como pode ser bom, queria refletir com você, esse negócio que tá tudo bem se a gente faz o nosso ganha-pão vem de outro lugar que não seja diretamente a arte, e não por isso a gente está se traindo, está abandonando o sonho, está abrindo mão só para, ao invés de viver, só sobreviver e demais, né? Primeiro que assim, né, se nós formos olhar para uma realidade, um músico que ainda não é famoso, não é o Thiaguinho, né? A Ivete Sangalo, é muito difícil você viver só de música aqui no Brasil. Né? E eu acho que no mundo, sabe? No mundo, que eu falo Brasil, É. né? Porque eu né, não conheço outros lugares. Pela primeira vez eu vou sair do país agora em janeiro, né? E vai ser, então, a primeira vez que eu vou ter uma visão de como é fora do Brasil. Claro. Né? Mas, então, eu acho bem complicado aqui. Dependendo, inclusive, do que é que você canta. Uhum. Eu sempre falo isso. É que nem eu falo, infelizmente, eu não tenho corpo e nem coluna, por exemplo, para dançar, cantar e dançar. Então, o que eu fiz? Eu faço voz e violão, que eu sento, o cara toca, eu canto, acabou. Então, isso daí, a chance de eu ficar rica é bem pequena. Se você não faz 3 piruetas no ar e cai que nem a Pink. Quadradinho de 8, não sei o que, minha coluna trava, cara, não ia dar. Assim, quem ainda consegue fazer isso, top, tem uma grande chance de ficar rica, mas eu, que essa coluna de 80 anos minha, não vai rolar. Então, aí eu falo que nem a música clássica, o canto lírico. Cara, é difícil. Quem que compra um ingresso? Claro. Né? Né? Enfim. Então eu acho que você precisa ter outra profissão. E isso não é abandonar o teu sonho, né? E até você pode juntar esse sonho, que foi o meu caso, né? Eu amo cantar e amo contar histórias de amor. E hoje, dentro do meu trabalho, eu até tenho aí além da banda, né? Que a gente acabou formando com amigos a banda para os casamentos, eu tenho um projeto em que eu celebro e canto. Então eu juntei as duas coisas que eu amo fazer. Só que também nesse paralelo, por exemplo, eu trabalhava CLT, trabalhava numa empresa, porque houve um período para maturar tudo isso em que eu ainda não conseguia viver da minha arte exclusivamente. Então, na verdade, eu tinha 3 empregos, eu era o Július, na versão masculina. Claro. Todo mundo odeia. Todo mundo odeia o Grêmio. Então, assim, meus filhos falavam, minha mãe tem 3 empregos. Então, eu cantava na noite, trabalhava de dia e aos finais de semana fazia cerimônias. E às vezes saía de uma cerimônia e ia cantar em algum barzinho. E foi assim por muito tempo. Né? Quanto tempo você aguentou esse rolê? Eu comecei a cantar, eu tô com 42, eu comecei a cantar, eu tava com uns 35. Então, acho que agora que eu parei mesmo, que eu saí 100% do CLT, faz acho que 3 anos só. Então, durante 4 anos eu fiquei 100% fazendo essa loucura. Tem umas outras loucuras no meio do caminho. Fiz Uber. Aí quando não tinha trabalho de música, né, fazia Uber. E aí eu faço assessoria também. Então assim, eu sempre me movimentei. Tudo muito dentro do que eu gosto de fazer. Eu acho que esse é o ponto importante. Sim. Eu acho que sim, porque nós somos pessoas que você às vezes não gosta de uma coisa só.
Eu sou formada em comércio exterior e sou formada em logística também. Eu adoro logística. E o Comex também me apaixonei. Inclusive, eu me formei primeiro em comércio exterior, depois em logística, e eu fui me formar em logística porque trabalhava com Comex, dentro de uma logística, eu falei, cara, eu vou fazer faculdade disso que eu gostei também. Então, assim, nós somos muito mutáveis. Claro. Então, que nem você gosta de trabalhar com os cabelos? Adoro. Pronto, e ama música também. Então, por que não tentar juntar isso, né, de alguma forma? E de forma que você possa se sustentar, porque também é o que eu falo. Para quem não vem do berço de ouro, você fazer uma coisa só por amor em que você não se sustenta, não tem como. Claro. Chega uma hora que você até pega ódio por aquilo que você ama. Eu não consigo, é frustrado. Cara, eu toco muito, sou um ótimo violonista, só que eu não ganho dinheiro com isso. Claro. E além tem outra coisa, tem várias coisas dentro de tudo isso que você está falando, mas também quando você está tocando, por exemplo, um monte, ou você canta pra caramba, mas não consegue fazer nada e não chega também a ninguém, também, porque para mim, pelo menos, termina o ciclo da música quando chega em alguém, né? Então, se você tampouco está podendo viver isso, porque também não está podendo chegar a muita gente também, né? Sim. E depois você, quando eu comecei, voltei, porque eu deixei um tempo para tentar viver só da música, depois percebi que eu não, primeiro que não dava. Depois me reencontrei com uma arte de cortar o cabelo e me reapaixonei mais do que antes ainda. Legal. E depois, isso, olha que doido, né? Isso fez que meu vínculo com a arte musical melhore muitíssimo. Hoje sou mais feliz do que nunca, gosto muito mais que antes, como faço o que eu faço, com respeito a como toco, e a relação é leve, porque uma não precisa pagar minhas contas com a música, então faço o que eu quiser com a música, e não tem tanta cobrança. Exatamente. Esse é o ponto. Eu sempre falo isso, né? Que às vezes as pessoas acham que eu sou meio radical. Eu tenho, assim, uma linha que é a que eu sigo. Eu sou uma cantora de MPB e de samba. Não adianta mandar eu me enfiar numa... Por exemplo, eu amo rap, mas você não vai me ver cantando isso. Por quê? Primeiro que eu acho que eu não sei fazer. Já começa por aí. Meu raciocínio não é tão rápido como desse povo que fala. Calma, incrível, sou lento. Né? Não sei se eu tenho algum problema, mas eu não sou tão rápida assim, não. Então, quer dizer, eu acho que você tem que se respeitar nisso. Que nem eu acho lindo o sertanejo. A musicalidade, né, a sonoridade do sertanejo, principalmente o raiz, que eu gosto pra caramba, né? Eu acho lindo, mas tu não vai me ver cantando isso. Uma coisa é achar lindo, outra coisa é você querer fazer aquilo. Entende? Você precisa respeitar isso. Por quê? Porque a música, pra mim, é leve, é uma relação leve. É que nem um relacionamento. Precisa ser leve. Tá, a pessoa é legal, é linda, não sei o que, mas é narcisista, é tóxica, como se fala, te oprime. Não vai ser leve. Você até gosta da pessoa, mas vai chegar uma hora que aquilo ali não vai dar. Então eu tenho essa relação com a música. Aí eu falo, a pessoa, não, mas e se for que eu falei, eu não vou, porque eu não vivo de música. Né? Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso fazer isso, né? Então eu acho muito importante que o músico, se ele ainda não chegou nesse lugar de poder viver somente disso, ele sim vê o que ele gosta de fazer e também é muito bom nisso e faça paralelamente. E se permita fazer sem culpa. E isso, principalmente, eu acho que talvez, não sei, mas talvez seja um preconceito meu, mas eu acho que o músico popular tem um pouco melhor assumido isso. Mas o músico eu saí, venho de conservatório, universidade de música clássica, me formei como violonista clássico. Em geral, o músico clássico é muito fechado, e que só isso ia ser um escravo do instrumento. Eu estudava 8 horas por dia e paira, e você tinha que chegar ao melhor nível. Não cabe, às vezes não cabe mais espaço nem para ter uma vida social, coisa que é ridícula e totalmente tóxica. Então, me importa muito que chegue essa mensagem para esse tipo de artista que ainda tem esse pensamento de que sem isso aqui eu não vou ser, como
que me acontecia a mim antes? Não por ser autorreferencial, mas é a vivência que tive, que me fazia muito mal e como consegui virar isso. Eu me identificava como o violão, como a música. Tipo, quem era Lauti? Violão. Lauti era tocar violão. Aí você bota a sua identidade como sujeito em perigo, porque quando a música vai ruim, quando ela não tem sucesso, não dá certo, ou quando você até toca ruim, você coloca em risco a integridade como pessoa, porque a sua pessoa está definida por aquilo. E a mim me acontecia o tempo inteiro, né? Sabe, quando eu ia mal com a música, o meu humor era pá, eu subia e descia, e principalmente meu conceito próprio de mim. Agora, depois que eu já entendi que eu sou Lautaro, que sou uma composição de muitas coisas, como todos nós, somos muito maiores que cantar, ou que fazer. Você é muito mais que uma cerimônia, Sim. ou uma cerimoniasta, ou uma cantora. Mesmo que você seja incrível nessas coisas que você faz. Você é mãe, é amiga, é escritora, uma pessoa que gosta de um café sem açúcar. Muita coisa você é. Sim. Então, tudo isso nos compõe como pessoas. E eu acho que é muito característico do artista, que é muito romântico, assim, que isso é tudo na minha vida, que se define com isso. E isso é muito perigoso. Eu já vivenciei isso e quando consegui me afastar e perceber que a música e o violão é parte de mim e não é eu, nossa, além de que o meu libertador, conceito próprio, é libertador, meu conceito e meu amor próprio cresceu muito e se estabilizou, né? Hoje eu sinto uma estabilidade emocional nisso. Quando a música tá ruim, tá tudo bem, porque tem muitas outras coisas que me compõem. Quando terminamos agora de fazer o evento Silêncio em Movimento, que foi esse evento grande que eu te contei quando a gente se conheceu, que foi maravilhoso, que fizemos junto com a Nayara na produção, eu falei, vou me dar 2 semanas de feira do violão. Eu não encostei no violão. Você acha que eu tive a menor culpa? Mas nenhuma. E além passou assim, essas 2 semanas. Sim. Já tava com saudade. Vai ser legal. Eu tava com saudade de voltar. Foi uma saudade linda e necessária. Só que antes, eu não me permitia isso. Eu tava 2 dias sem tocar, tinha culpa. Sofria. Nossa, eu não tô fazendo isso que eu preciso fazer para ser aquele violonista. Eu acho que quando você coloca essa responsabilidade em você, quando você passa a ser esse violão, né? Ou eu, de repente, ser somente aquilo, a celebrante, você se frustra. Porque nós estamos passíveis de errar e de precisar desse tempo. Então, se você não tem essas caixinhas, né? Eu acho que é umas caixinhas. Hora de ser mãe, hora de ser músico, hora de ser namorado, hora de ser o marido, hora de ser o professor, tal. Aí você se frustra. Porque vai chegar um momento que isso vai se tornar uma prisão para você, né? Tudo que é demais, né? Eu acho que não é bom. E você não consegue enxergar outras possibilidades. Né? Exatamente. Eu tenho um amigo, um pianista maravilhoso, sensacional, inclusive foi um grande incentivador para eu cantar. E ele é assim. Ainda é assim. E aí, por exemplo, outro dia a gente estava conversando questão de relacionamento e tal, de se relacionar com alguém, e ele não tem filhos, a pessoa tem filhos. E aí ele pegou e falou assim, poxa, eu fico pensando que se eu me relacionar com uma pessoa que tem filhos, eu não vou ter tempo nem de dedicar a minha música. Olha o quanto esse fechamento numa única coisa pode não abrir, né? Ele não conseguir, de repente, enxergar uma possibilidade de viver alguma coisa, porque ele vai ter que ajudar com a criança e tal, e a criança vai atrapalhar ele estudar a música. De repente, essa criança poderia ser a criança que sentasse do lado dele para estudar junto com ele e ele mudar a vida dessa criança com a música. Ou simplesmente para ele se permitir vivenciar outras coisas maravilhosas com também. A criança. Então, o que eu quero dizer é assim, a importância de não estar, sabe, 100%. Isso que você está falando do músico clássico, eu já tinha percebido isso, porque todos que eu conheço que vêm de conservatório e tal, é exatamente desse jeito. Os caras não conseguem ver outra possibilidade. E eles se sentem muito frustrados, às vezes, por não conseguir viver daquela música. E caras excepcionais. E eu percebo que eles só se libertam quando eles fazem
outras coisas. O violonista que toca com a gente na banda, maravilhoso. Eu falo que ele foi um grande presente da vida, assim. Eles têm uma escola de jiu-jitsu. E ele também muito bom, ele, a esposa uma querida também, tá até gestante agora, muito dedicada. Ele toca demais, super dedicado, mas ele também tem a escola. E eu percebo que eles trabalham bastante, mas para ele sempre tá com aquela alegria musical. Ele vive sim da música, mas ele vive também da arte que ele ama, que são as lutas. E eu percebo uma leveza nisso. Eu percebo que ele trabalha muito, mas existe sabe, um relacionamento gostoso com uma coisa tudo natural aqui, que flui muito natural. Né? E eu nunca falei isso para ele, né? Também nunca tivemos esse papo. Mas eu fico observando, vendo as coisas dele no Instagram. Ele trabalha todos os finais de semana, agora no final do ano, muito mais. Ele acompanha cantoras e cantores maravilhosos. Eu até brinco com ele, eu falo assim, você não pode só viver nessa nata. Você tem que vir tocar pra mim. Entendeu? Por quê? Porque todo mundo tem que ter uma aprovação. Eu sou a tua aprovação, entendeu? Porque você só toca esse povo top, aí chega eu, que você tem que procurar o tom. Ele é um querido. Então eu percebo que ele tem essa leveza. Sabe como você pode falar para ele isso que você nunca falou? Fala, no podcast tem algo para te... Tem uma mensagem para você. Assim ele escuta, assim ele assiste. Serginho, você já sabe, né? Eu sou a aprovação da sua vida. Esse negócio de você ficar tocando só pra nata, eu sou a aprovação da sua vida, querido. Você vai entrar no céu por causa de mim. Então tem isso. Eu acho que é bem importante. Você já foi assim? Já teve alguma época assim ou você sempre lidou bem com isso, teve isso claro? Cara, eu acho que eu já estou melhorando isso. Hoje faço terapia, até mesmo para aprender a administrar isso, né? Eu sou super a favor de terapia. Sim, porque você se autoconhece, Esse final de semana mesmo eu tive uma situação, eu me perdi indo para uma cerimônia, comecei a me atrasar para essa cerimônia, eu sempre chego muito antes, me perdi, fui parar no meio do mato, tinha um monte de sapo no mato, e córrego, aquela coisa toda. Se fosse num outro momento, eu simplesmente teria uma crise dentro do carro, de pânico, de tudo. Eu realmente, assim... principalmente depois da pandemia, eu fiquei bem mal com essas questões de crise de ansiedade. E eu consegui me controlar. Eu achei o máximo. E aí, na hora, eu lembrei a importância da terapia. Eu venho fazendo, então isso me dá um autocontrole. Aí, respondendo a sua pergunta, eu contei isso por quê? Porque eu sempre tive mania de me refugiar no trabalho. Tá. Então, eu nunca trabalhei em um emprego só, sempre trabalhava em dois. Eu tive buffet, eu trabalhava fora. Dois quando você estava de boa, né? Isso. De isso boa, quando eu trabalhava em dois. Claro. Quando eu estava de férias, trabalhava em 2 empregos. Até de férias. E isso. Um dos meus 3 empregos. É isso. Sabe, trabalhar em 2, 3... Eu já cheguei a ter 3 empregos, de dormir muito pouco e tal. Então, isso era uma forma de fugir da minha frustração em relação como profissional. Eu sempre estudei muito. Eu venho de uma vida bem pobre, né, onde eu e minha mãe passamos muita necessidade. Minha mãe empregada doméstica, a gente já foi despejado de casa. Até os quase 10 anos eu fui criada por uma outra família. Quando eu fui morar com a minha mãe, minha mãe, tadinha, trabalhava para pagar o aluguel. E não tinha as coisas direito dentro de casa, às vezes, para comer. Então, eu venho de uma vida muito difícil com a minha mãe, né? E sempre vendo minha mãe trabalhar muito, batalhar muito. Então, eu sempre tive que eu queria sair daquele lugar de pobreza. E para mim, o estudo era a porta. Não tem outro caminho. Eu não tenho pai, não tenho irmãos. Então, eu falava, cara, a única forma de eu vencer vai ser estudando, porque aí eu vou ter um bom emprego e eu vou sair desse lugar. Então, só que chegou aos 30 e poucos anos,
E eu nunca fiquei muito tempo nas empresas, né? Eu não sei o que acontecia, apesar que hoje eu sei o que acontecia. Não era para mim aquilo ali, né? Eu acho que todos nós, a gente sofre mais quando a gente não entende a nossa missão, né? Mas todo esse período também foi preciso. Então eu ficava 1, 2 anos na empresa, era mandado embora. Aí ia para outra coisa. Aí eu falava, cara, eu tô envelhecendo, né? Já tenho um filho, tô com 30 e poucos anos, e eu não tenho uma profissão em que eu veja uma possibilidade de ter uma casa própria, de ter um carro, um bom carro, de poder ajudar a minha mãe, dar um outro futuro para os meus filhos. Uma vida digna. Uma vida digna. Sempre naquela dificuldade em não poder ver assim, eu sou isso daqui, a minha profissão é essa, sabe, uma estabilidade. Então, eu me sentia muito frustrada com isso. Eu falo que eu tive a alegria de pessoas acreditarem em mim, e eu devo um pouco a elas também de hoje estar no lugar que eu estou. Porque talvez eu sozinha não teria conseguido isso. Então, eu já tinha habilidade da escrita, porque estudava muito, lia muito. Quando eu ficava desempregado, comecei a trabalhar muito cedo, mas quando eu ficava ali desempregado, eu li um livro por dia. Eu levantava de manhã e lia um livro por dia. Até para não sentir que de repente não tinha ali as coisas direito para comer e tudo mais. Então eu estudava muito. Então eu já tinha a habilidade da escrita, da fala, né? E aí uma amiga, por exemplo, as cerimônias, uma amiga foi lá e falou, Dani, por que você não se torna celebrante? Né? Eu falei, imagina, falar no casamento dos outros, né? Não tem... E ela foi lá e fechou uma cerimônia para mim, sem eu saber, e daquela cerimônia nunca mais eu parei. Então ela acreditou que era possível. Cantar a mesma coisa. Um amigo meu pegou, fez um show e falou assim, ó, você vai cantar, se vira para tirar 10 músicas e você vai. E dali eu não parei mais de cantar. Daí foram surgindo projetos e tal, e tô aqui, eu cantora e eu celebrante. E então, de repente, eu vi que a vida foi tomando um rumo para que eu me tornasse uma profissional e me orgulhasse do que eu faço. E sentir que eu faço isso bem. E não falando de forma prepotente, mas que eu sou boa no que eu faço. Então hoje eu falo com muito orgulho. O que você é? Eu sou uma celebrante. Eu sou uma mestra de cerimônias. E eu sou boa nisso. Né? O que você é? Eu sou uma cantora. Então hoje eu sinto que eu tenho uma profissão, mas eu precisei me abrir para isso. Claro. E acreditar que eu poderia sim viver disso. E tudo que eu conquistei foi através da minha arte. Essa é a minha maior alegria da vida. Foi através da minha arte que eu hoje tenho, né, a minha casa própria, que eu posso ter o meu carro, que eu sustento os meus filhos, que eu posso bancar os meus luxos, né, os luxos dos meus filhos, com a minha arte. Mas primeiro foi preciso tirar essa venda, abrir a cabeça de que eu não podia fazer duas coisas, né? A música, eu me sustento das cerimônias. E a música, né, como você falou, a música também é algo que traz, obviamente, uma renda para mim, mas é aquilo que eu posso dizer, isso aqui eu não vou fazer, ou eu não vou hoje, porque o que eu vivo são as cerimônias. E aí, esse ponto já faz uma baita diferença com a relação com a arte, porque justamente tira essa obrigação de fazer coisas que você não vai estar tão disposta. E, por exemplo, quando a gente fez esse evento que aconteceu agora há pouco, primeiro que o maior apoiador, o maior patrocínio do evento Silêncio e Movimento foi Laute Cabeleireiro. Primeiro que isso. Se não existia o salão de beleza, não ia assistir esse evento. Aí já foi, logo de fato, porque no começo, quando decidi isso, eu falei, não, isso aí não vai ser uma coisa que vai tirar a energia, que justamente é isso que a gente pensa quando estamos sesgados e pensando que só tem uma possibilidade, que é só fazer arte. A gente pensa que qualquer outra coisa que a gente faça,
até ter um relacionamento com alguém, vai só atrapalhar. E é tudo pelo contrário. Quando as coisas são boas, por exemplo, um bom relacionamento, ele só potência, melhora e ajuda a você conquistar teus sonhos, sabe? E mesma coisa com ter outras coisas que você faça e que faça com amor, com carinho, porque te dá mais energia, né? Sim. Então, eu pensei, lógica, não, isso aí vai apoiar e vai impulsionar a parte artística. E de fato foi, primeiro um exemplo bem concreto, foi assim, muito concreto, se não tinha o Latte Cabreleiro, não ia ter grana para fazer esse evento, então esse evento já não ia acontecer. Exatamente. Já, logo de cara, no primeiro ano do salão, já esse evento não ia acontecer. E depois, que eu percebi uma coisa também que tem a ver com o que a gente estava falando, e você também, que você faz várias coisas demais, eu sempre gostei da variedade na vida, na minha vida, né? Eu tenho as coisas da música, tenho um podcast, faço outros conteúdos no canal, gosto de ler outras coisas, vou na academia, namoro e papapá, e sempre gosto de editar vídeo, fazer conteúdo, tal. Então gosto da diversidade de coisas na vida, que tenha muitas coisas. Nunca gostei e eu prefiro abrir mão, e hoje tenho mais paz com isso de vou aceitar que não vou ser fodástico naquilo, porque não posso ser um Messi em todo, né? Mas eu prefiro ser nem tão bom violonista e fazer todas as coisas que faço, que ser um baitíssimo só violonista e acabou, claro. E aí, quando fizemos esse evento, eu percebi uma coisa. O último mês, basicamente os últimos 2 meses antes do evento, eu fui quase tomado por completo pelo evento, porque são produções maiores, né? Você também é o produtor artístico, o gestor, você lida e lidera pessoas também. Não é a mesma coisa que fazer um show solista. Então, e principalmente o último mês, eu fui totalmente sugado por aquilo. E aí eu percebi também que adoro, me faz muito feliz. Não é que me arrependo, eu quero fazer pelo menos assim um por ano desses eventos maiores. Você não me chamou, mas também bem brava. Não, o próximo você não pode não estar. Senão, você vai vir ou não? Lógico que eu vou vir. Então tá, depois a gente vai comer. Tá gravado, viu? Eu venho. Tá gravado. Ó, se ele não me chamar, gente, vocês aí que tem que cobrar ele, então, viu? Já tá feito. Então, eu gostei muito, mas também foi uma demonstração de que também ter isso o tempo inteiro eu não ia me fazer feliz. Porque aí deixei de ler, adoro ler, deixei de fazer outros conteúdos. O podcast teve que parar, porque eu não tenho um time, né? Eu faço tudo sozinho. Sim. O podcast não foi mais. Não, até as últimas 2 semanas não pude ir na academia, que eu adoro. Então fiquei, cara, isso é legal para fazer em algum momento do ano. Não gostaria que seja aquela coisa que arrebentou e que a vida toda seja fazer esses eventos enormes, porque mais uma vez percebi que não gosto de ter uma coisa só na minha vida, sabe? Você tocou num assunto super importante, né? 2, inclusive, né? Isso que você está falando da relação, ter um relacionamento com uma pessoa que também é da arte, que apoia essa arte. A arte eu acreditei muito mais na arte, nas possibilidades, depois da pessoa que eu tenho hoje na minha vida, que toca comigo, é o meu baterista. Também a gente toca junto, inclusive um dos nossos primeiros, as nossas primeiras saídas assim foi no estúdio. Vamos tocar junto? Aí ele trouxe um amigo dele, né, que contrabaixista, ele na bateria, eu levei meu amigo violonista, que inclusive toca com a gente até hoje, tudo, é meu grande parceiro, estava com ele ontem, inclusive, tocando, e é muito legal. E ele fazia um tempo que não estava tocando. E hoje ele toca para outras pessoas, ele cria músicas. Então é muito legal ver como essa importância de ter alguém que acredita naquele projeto. E eu me sinto muito mais segura também e motivada a, às vezes, fazer música e criar, gravar. Inclusive isso que você falou. Por exemplo, a música que eu tenho gravada veio dos nossos trabalhos, né? Algumas coisas que eu gravei
o dinheiro veio das cerimônias, do Dani Gonçalves cerimonial. Então é o que você está falando, que esse projeto de vocês, o patrocínio veio do salão, né? Então, porque nem sempre você tem alguém que investe. Então, quem investe? Você mesmo, só que vindo do teu outro trabalho. Outro eu. Do seu outro eu. E isso que você está falando de, eu não queria uma coisa assim, que se eu tivesse que fazer isso o tempo inteiro eu não estaria feliz. Muita gente acha estranho que às vezes fala assim pra mim, por que você não vai aqui, vai lá, se inscreve no The Voice, você faz não sei o que lá. Eu falo, não. Porque assim, pode não dar nada. Como muita gente, ninguém nem virar cadeira nem nada. E é o que eu mais acredito, para te dizer a verdade. Não acredito que eu tenha essa técnica vocal, essa capacidade de, por exemplo... Para mim teria. Para mim as 4 virariam. Eu falo, eu não consigo me ver ainda. Mas tem um ponto muito... Para além disso, eu não queria essa fama. Claro. Eu não queria. Eu nunca fui atrás disso. Eu quero fazer a música, eu quero cantar, eu quero poder alcançar pessoas. Mas essa coisa da fama, de uma agenda cheia de trabalhos musicais, vai me tirar das cerimônias, que é uma coisa que eu sou completamente apaixonada. Então eu não quero fazer isso o tempo todo. Eu amo a música, mas eu não gostaria de fazer isso o tempo todo. Que nem as minhas cerimônias, elas concentram-se aos finais de semana. Então, se eu tiver que cantar na semana, ok. Entende? Agora, se eu passo a cantar a semana, no final de semana, que horas que eu faço minha cerimônia? Porque todo mundo casa no final de semana. Então, assim, eu acho que é bem isso, eu não quero fazer uma coisa só. Então, eu vou devagarzinho na música, continuo nas minhas cerimônias. As cerimônias hoje, obviamente, tá aqui porque é o que me sustenta, né? E a música tá mais aqui, né, no secundário, digamos assim. Mas eu posso fazer. E você é feliz fazendo do jeito que você faz as duas coisas. Sim. Tem uma frase que eu acho que parece naif, mas para mim tá cheia de sabedoria, que fala, tem cuidado com o que você sonha, porque pode se tornar realidade. Exatamente. O meu sonho, né, sempre foi, quando me perguntavam o que você quer, qual é o seu sonho? É me tornar uma referência como celebrante, né? E aí, o que eu fiz? A celebração, ela tá diretamente atrelada à minha arte de cantar. Então, eu trago hoje a música para dentro da cerimônia. Então eu uso frases musicais, eu tenho cerimônias que eu celebro e canto. Então eu posso trazer isso, entende? Então dá para fazer, dá para viver, sem que você se perca de ambas coisas que você ama fazer. Eu acho que precisa ter esse equilíbrio. E como você, indo um pouco, me interessa também saber um pouco mais como você trabalha esse outro lado, né, das celebrações, como você prepara, como você pensa, dependendo do casal ou da história. Você acaba, imagino que você acaba querendo saber um pouco da história, né, do casal para construir. Como você constrói essas celebrações? Então, eu ouço o casal, né? Eu faço cerimônias personalizadas, então eu não tenho nada pronto ali. Claro. Então eu mando ali a gente faz uma reunião, né? Logo no primeiro momento, antes deles fecharem comigo, eu convido eles, olha, vamos fazer um bate-papo, pode ser online, né? Ser um casal, como eu atendo hoje o estado de São Paulo, né, interior, litoral, tal, já não dá mais para se encontrar pessoalmente, então a gente faz online. E aí, ali eu já capto, eu sou uma pessoa muito observadora. Eu falo bastante, mas eu também sou muito observadora e sensível. Então eu tenho uma sensibilidade, assim, eu tenho até um amigo que fala, Dani, nunca traia a sua intuição e a sua sensibilidade, porque é impressionante como ela é aguçada. É que eu não falo, mas eu observo as coisas, assim, e quando eu falo é batata, cara. Então, quando eu vou conhecer o casal, eu observo, assim, eu tenho aquela coisa. Então, eu já capto muito ali. E depois, eu mando para eles ali um questionário só para eles se guiarem, né, do que eu preciso saber.
E eles me contam como as coisas mais ou menos aconteceram. Como se conheceram e tudo mais, como eles são como individuais, o que um significa para o outro, por que eles estão se casando, né? E até coloco eles numa reflexão, né? Porque ninguém para pensar Por quê? Por que você acredita que ela Claro, pode ser a sua melhor companhia para uma jornada? claro. Né? Aí você para pensar, caramba, o que ela tem? Eu acho que a melhor resposta é quando você não tem a resposta. Você só sente. Porque simplesmente é aquela pessoa, né? Então você sempre vai procurar se apaixonar por aquela pessoa ao longo do caminho, sabe? Então quando vem essas respostas, aí a partir dali eu poetizo essa história. Tá. Eu vou contar essa história de amor deles com poesia, com significados, né? E eu sou muito coração. Eu realmente vivo aquele momento. Quem conhece assim, meu trabalho, é muito legal. Eu recebo muitos feedbacks que depois a noiva fala, cara, todo mundo me perguntava se você era nossos amigos, Claro. se a gente já era amigo. Você já contou que Você você já- até chora às vezes, né? Nossa, eu sou. É que eu acredito no amor. A gente ouve o tempo todo que o casamento é difícil, que o relacionamento. Falo, gente, pelo amor de Deus. É que nós estamos com o mundo empesteado de gente fraca. E quando eu digo fraca, eu não falo nem nesse sentido, todo mundo tem que ser fraco. Não, mas a gente fraca de querer viver. Eu falo que é sem coragem. Claro, como uma Perdeu a covardia, fé né? no bem, covardia. E covardia em vários sentidos. De se posicionar, de falar o que quer, de assumir o compromisso que você fez com uma pessoa. E não só isso também, a gente fala muito com a Yara dessa questão de esse imediatismo que a gente estava falando que existe em todo, né? As pessoas não querem às vezes parece que eu sou como aquele velho retrógrado falando porque as pessoas hoje em dia, mas tem essa questão das redes sociais que atrapalharam muito nisso, né? De tudo ser para ontem, tudo ser com muito menos esforço, né? Mas eu sinto que a gente está também vivendo num mundo que é muito capitalista e as pessoas têm uma atitude muito capitalista e muito resultadista, né? Então, tudo tem que ser resultado, né? E não processo. Exato. E depois tem isso de que a gente conversa muito sobre isso, porque tá tudo bem se você trabalha pra caramba, 16 horas por dia, porque eu trabalho, então isso tá bom. Se você, sei lá, quer ser um influencer para gerar uma comunidade tem que ralar pra caramba, tá tudo bem fazer todo o esforço, e é difícil, e é aos poucos, e tudo bem. Se você quer comprar teu carro, então você vai ter que fazer hora extra no teu trabalho CLT pra caramba e tá tudo bem. Agora, um relacionamento não pode dar trabalho. Que é diferente a ser leve, né? A que flua natural. Mas se igual dá o trabalho, como não vai dar trabalho? Exatamente. Mas parece que esse trabalho sim não pode ter. Eu falo que as pessoas não querem servir. Porque não é um trabalho que esteja vinculado diretamente com ganhar, sabe? Dinheiro. Eu falo que as pessoas não querem servir. Eu sempre falo isso, que amor é sobre servir. Ninguém quer hoje se colocar num lugar de desconforto para ajustar uma relação. E tem aquele filme, que é um filme de comédia, né? Mas como que chama? Que é um filme que o Morgan Freeman é Deus. Que é com o Jim Carrey e tal. Agora, enfim, Sim, claro, o Todo-Poderoso, alguma coisa assim. Eu não lembro. Que ele pode fazer o que ele quer, né? Isso. Assim. E aí ele fala, tem uma frase nesse filme que é fantástica. Se você pede... Não é esse filme, não. Eu confundi o filme. É um outro. É com esqueci o... Adam Sandler? Isso. Que ele fala pra mulher dele. Deus fala pra mulher dele. Se você pede para Deus paciência, ele vai te dar paciência ou situações para que você exerça paciência? O dia que eu parei para refletir nisso, foi o que me trouxe um pouco mais de leveza, até dentro do meu relacionamento mesmo. Eu pedi para Deus que eu queria um amor. E aí ele me deu.
Só que nesse amor eu exerço a paciência. De esperar o tempo, de servir, de esperar o tempo da pessoa se curar de algumas coisas, né? Eu reaprender, até porque a gente faz um desenho na nossa cabeça da pessoa que a gente quer. Eu adoraria, né? Uma pessoa que abre a porta, que me dá um anel de brilhantes, que me leve para jantar e passa, e joga flores, sei lá o quê, né? Um cara extremamente romântico, que me mande poesias e tal. Mas não. Eu tenho um cara que é totalmente oposto que eu, mas que me respeita, que também é carinhoso, mas é do jeito dele. Que às vezes eu mando uma puta poesia pra ele e tal, porque eu sou disso, eu consigo me expressar melhor escrevendo do que falando, e ele só olha e põe um coraçãozinho. Mas isso não quer dizer que não haja um amor, mas Claro. é o exercício disso. Claro. E ele também, com certeza, eu sou um desafio na vida dele, Claro. né? Uma mulher com 3 crianças pequenas, né? Que eu sou super agitada enquanto ele é calmaria, eu sou ansiosa, ele... Tudo vai dar certo, né? Aquela coisa toda. E que eu vou lá, resolvo e não sei o quê. E ele já... Calma, entende? Eu também sou um desafio. Claro. Então, se ele pediu um amor, Deus também, coitado, deu eu pra ele exercer alguma coisa, bicho. Claro, e sabe que também é interessante isso, né? Eu gosto muito que esse podcast seja como uma reflexão de vida mesmo. Por isso tenho uma amiga dela, inclusive, que não é artista, nada, e tem o podcast, saiu o 4º na lista dos mais ouvidos do ano, sabe? Ai, ela que não legal. é música, viu? Eu gosto disso, que abraço pra Gi. Gosto de que aconteça isso, de que seja para qualquer pessoa poder Sim. ouvir, né? Pois são coisas de vida. E é muito... também, esse ano, refleti muito com respeito a esse negócio do relacionamento e de quanto a gente dá e quanto a gente exige, né? E muitas vezes, quando a gente exige demais, também, é ser muito pretensioso. Sim. Porque primeiro, quem você se acha para exigir... Porque uma coisa é ter amor próprio, né? Outra, tipo, não estar com uma pessoa escrota, etc. Mas outra coisa, depois chega um ponto que, peraí, quem que eu me acho para exigir que a pessoa seja incrível? Eu mereço. O eu mereço, né? Tá, legal, você merece, mas calma lá. Claro, mas Você a merece outra quer moldar pessoa... o outro. Não, primeiro, a outra pessoa é um ser humano. E você, para que você não esqueça, você também é um ser humano. Então, tipo, às vezes a gente se pode colocar com todos os tipos de relacionamento, de família, de amigos, de namoro, a gente pode se colocar num nível de exigência como se a gente fosse semideuses. Exatamente. Olha o que isso aqui que ela fez que me atrapalhou. Não, primeiro, é um ser humano que vai ter defeitos sempre, limitações. Como você também. Sempre tem muito para trabalhar os dois em conjunto sempre. E também tem outra coisa. Tem coisas que são coisas que talvez você nunca vai gostar de outra pessoa e que são pequenas coisas que você sabe que na balança geral tipo, é muito mais a favor. E tem essas aqui que não é o de maior agrado e que não vai mudar porque parte da essência dela e que tá tudo bem aceitar, porque senão também é isso, né? Você pretende que a outra pessoa seja perfeita. E também uma coisa que foi muito bom para mim ter visto e para entender melhor algumas coisas, eu vi um vídeo da Rita Von Hunt. Assim você fala? Eu gosto muito dela, ela é maravilhosa. É incrível, né? Intelectual, assim, é incrível. E um dos vídeos falava daquele livro que um padre dos Estados Unidos escreveu sobre as 5 formas de amor. É que eu li. É muito bom, porque aí você entende. Eu logo de cara percebi qual é uma das mais fortes que eu tenho. Eu acho que tenho várias, mas tem uma que é muito mais forte. E Nayara, por exemplo, tem outra. Exato. Que é diferente da minha. E é isso muito bom para entender
e você não estar pretendendo o tempo inteiro que a outra pessoa te ame do mesmo jeito que você. Isso. Por exemplo, eu sou da palavra muito e do contato físico. Uhum. Então eu falo para Nayara que amo ela 143.013 vezes por dia. Ah, que delícia. Ela é uma pessoa que gosta muito de tempo de qualidade. Por exemplo, eu sou mais de fazer um monte de coisa, não sei o quê, e ela... Então, a forma de amor que eu tenho com ela nunca vai ser igual que a dela comigo e vice-versa. Então, a gente é bom entender essas coisas para não pensar, me ama menos. Também acaba sendo ego, porque senão parece que tudo gira em torno da forma que você faz as coisas, é a única forma certa. Então, peraí, não. Eu não vou pretender que Nayara me fale 14.312 vezes que me ama, porque ela ama de outra forma. Então, entender isso também dá como mais paz para não ficar exigindo isso, né? Eu vivo isso na prática, né? Eu sou da fala, eu tenho essa linguagem do amor, que é o tempo de qualidade e as palavras de afirmação. A palavra de afirmação. E aí, por exemplo, ele é diferente. Ele é o atos de serviços, assim. E para ele é o toque físico também, eu acho. Mas acho que o tempo de qualidade também para ele, só que de uma forma um pouco diferente da minha. Às vezes podemos ter todas, mas algumas mais fracas, né? O tempo de qualidade, para ele, eu acho que é uma das mais fortes dele. O tempo de qualidade e o ato de serviço. Só que o tempo de qualidade dele, embora eu também tenha, é diferente da minha. Ele é de estar presente. Por exemplo, se eu ligo, ele atende. Se eu mando uma mensagem, ele já responde. Você entende? É a presença ali, mas às vezes não estando fisicamente, mas de estar de alguma forma ali disponível ali para eu tô aqui, né, e tal. O físico da pessoa tá ali mesmo, né? É diferente da minha. E assim, óbvio que para mim foi um desafio, entender isso, né? No começo. Mas ele, por exemplo, ele não é de falar. Como é você? Presentes? E dar presentes, né? Eu vou dar presente. Então. Pra mim é muito importante. Não é o preço. Sim, eu entendi. Mas o detalhe, né? Esse detalhe. A pessoa ter pensado em você para comprar aquilo e como você se sentiria recebendo aquele presente. Outra que é minha é do serviço, que nem ele, né? Do serviço. Ela é do tempo de qualidade e presente. Ele... Não, e aí, por exemplo, eu sou muito de ser servicial com Nayara. Então, por exemplo, até entender isso das 5 formas de amor, não era tão fácil para mim ficar mais na paz em que ela não seja tão servicial comigo. Olha como é importante também acrescentar sempre formação, né? E ler coisas e aprender formas, porque a gente acaba tendo mais acervo e mais ferramenta para viver a vida. E antes era, puxa, eu sempre dou aqui um chá, aqui um café, que não sei o quê. Mas não, peraí, ela tem você é mais fraco que ela em outras coisas, por exemplo, né? E foi essa teoria que me fez melhorar a minha tolerância, que ela não seja tão servicial quanto e entender eu, que você está sendo amado, sim. Exato. Né? E do mesmo jeito, né? Eu sempre falo isso. Você estuda 13 anos, né? A formação do fundamental até o ensino médio dá 13 anos, né? Acho que sim. 13 anos. Português, matemática, história, blá, 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 blá. Por que a gente não estuda o relacionamento? O relacionamento é um estudo. A minha vida melhorou muito, muito a minha compreensão, aceitação, disposição, coragem, depois que eu passei a estudar os relacionamentos. Então, ler livros sobre... Eu sempre falo, nós mulheres eu acho que está um pouquinho mais inclinada a esse estudo, tá? Mas homens, estudem sobre o relacionamento. Mas não é estudar só sobre... como que toca a mulher, como que não sei... Porque sempre está muito envolvido com a sexualidade, mas principalmente para a mulher, a sexualidade, cara, é só o grande finale.
Claro. Né? O que é que faz, inclusive, você manter o desejo apenas por aquele homem durante, às vezes, tantos anos de relação? Eu falo que até essa coisa de os homens terem uma predisposição, às vezes, maior em procurar o sexo fora do casamento, ou enjoarem das suas esposas depois, ou namoradas, enfim, depois que o corpo muda, que engorda, que acontece isso aqui. Por quê? Porque ele não aprendeu a se apaixonar pelo que ela é e apenas por um corpo, por uma sexualidade ali. Né? Assim como as mulheres também. Porque eu falo pra você, quando você se apaixona pela pessoa e você estuda esse relacionamento, as formas como se reapaixonar dentro desse relacionamento, né? Você não tem olhos para outra pessoa. Porque vocês vão se redescobrindo. E quanto mais vocês estudarem e se entenderem, vocês sempre vão achar uma solução para aquele problema que está acontecendo. Claro. E a admiração pelo outro, quando esse outro se dispõe a evoluir, ela só cresce. E eu acho que assim, o primor de um relacionamento é a admiração que se tem pelo outro. Totalmente. Não é? Tem que ter, não pode não ter. Eu, pelo menos assim, vou falar por mim. Se eu perder a admiração pela pessoa, acabou. Acabou, mas... Acaba tudo pra mim. Acaba o tesão, acaba tudo. E eu admirar a pessoa é o que me faz ser apaixonada por ela e sempre também me dispor a procurar uma solução. Claro. Então eu sempre falo, eu acho que hoje a gente tem milhões de vídeos e coachings e sei lá o que, falando como a mulher dá prazer pro cara, como o cara não procurar outra mulher na rua, como o homem não sei o que lá. Tá, mas quem que ensina a esse servir, essa disposição para se relacionar? Né? Uhum. Hoje a gente tem muita opção. Eu sempre falo isso, que que nem a gente da música principalmente, a gente sabe, eu sempre falo isso, o músico ele tem um encantamento. Uhum. Né? Você pode perceber. Por isso que até os pagodeiros têm uma má fama, né? Principalmente o pagodeiro tem uma má fama. Mulherengo, tal, isso aqui. Mas por quê? Porque o músico, principalmente o homem que canta, o homem que toca, ele tem um encantamento. E a gente mulher também. Eu acho muito engraçado, né? Que eu lembro principalmente quando eu cantava muito na noite, tinha cara que parava na frente do palco, assim, e eu via que o cara tava viajando, assim, eu não sei o que tava na cabeça do... Quero nem saber o que tava na cabeça do cara. E assim, eu nunca usei roupas sensuais, nada disso. Mas é aquela imagem de uma mulher em cima do palco, montada. Gente, eu fico descabelada em casa, de pijama. Meu namorado é um guerreiro, cara, porque ele me vê montada e acorda do meu lado e depois me vê toda destruída e tá ali. Então, quer dizer, eu falo, eu não me iludo com isso, porque eu falo, o cara tá me conhecendo aqui, ó, em cima de um palco. Então existe esse encantamento. Então, com isso, existem inúmeras oportunidades. São mulheres interessantíssimas que vão te fazer propostas, homens interessantes que vão fazer propostas mais bonito, mais rico, a mulher mais bonita, que tem mais condição, vai acontecer. E o que é que faz você não se encantar por se isso, encantar, né? se iludir com isso? A admiração pelo teu parceiro, né? A admiração pelo parceiro, o que vocês estão construindo, essa conexão que vocês criam, essa serviniência um pouco. E você sabe que eu acho que a sociedade é muito sexualizada, né? Sim. E tem a grande maioria... Eu gosto muito de falar... Nunca falei tanto no podcast sobre relacionamento, mas eu adoro essa conversa, sabe? E eu sinto que a maioria das pessoas que eu conheço, dos casos que eu conheço, porque é muito pequeno o meu mundo para falar a sociedade mas sim. dentro da minha bolha, dos meus 32 anos de vida, das histórias que eu escutei, tristemente a grande maioria tóxicas, eu sinto que o maior problema
que acontece nos vínculos é por medo de traição e inclusive eu até fico pensando se essa palavra é adequada, inclusive porque para mim traição significa até algo mais aprofundado ainda que só a parte sexual. Exato, eu também. Então, é tanto medo a que a pessoa transe com outra, que acaba que por essa questão, por botar só importância na parte só sexual do relacionamento, e justamente aquele medo de que haja um ato sexual com uma outra pessoa fora do acordo, acaba por esse medo, preocupação e briga e demais e ciúme e tudo mais, acaba começando a ficar fraca e a não se alimentar muitas outras coisas do relacionamento que, pelo menos para mim, são pilares muito mais importantes e fortes para criar um vínculo bom e acaba acabando mesmo, destruindo por esse medo de que se consuma esse ato de um fato sexual fora do relacionamento e só pelo fato de ser, que nem como a gente falava dos músicos, que ficam muito assim, só fechados naquilo, então as pessoas ciumentas ficam só fechadas, parece que o único que importa é se o cara vai te trair, se a mulher vai te trair, se vai estar com outro, se vai dar um beijo no outro, se vai olhar para outro, não sei o quê. Cara, você está deixando de alimentar outras coisas que são muito mais profundas, sabe? Sim. Como, por exemplo, um bom nível de conversa com teu parceiro, com tua parceira, sabe? Se você for... Eu, pelo menos, sempre achei isso, né? Eu acho que chegar no ato sexual é porque já acabou muitas outras coisas antes disso. Então, eu acho que é só a consumação, porque para você chegar no ponto, é que nem esse negócio, ai, não, é que aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. A gente tem até uma frase que diz assim que o pecado é gerado, né? É uma gestação, né? Que é uma gestação. Porque para você chegar nesse ponto, você perdeu já um pouco da admiração, do desejo, da conversa, da amizade, a ponto de alguém estar tão próximo de você para que você aceite ir para a cama com ela. Você sabe que eu não sei se concordo. Sabe? Eu não sei se concordo pleno assim, com isso. Não estou falando que eu tenha razão. Mas eu acho que talvez nem sempre seja assim. Inclusive, eu acho que talvez, sendo só bem sincero, eu acho que possa acontecer mais assim com a mulher e talvez os homens não tanto, sabe? Olha, eu acho, para a mulher, sinceramente, porque a mulher, ela tem essa coisa dos sentimentos e da moralidade, tá? Ainda muito forte. Porque a sociedade ainda nos condena. Sim. Você termina o namoro hoje, amanhã você aparecer com outra, tá tudo certo, você é o top. Sim. Se eu termino o namoro hoje e amanhã eu apareço com outro, eu já tava traindo ele. Já é vagabunda, entendeu? Machista. Você pode ver, o cara, ele fica com várias mulheres, ele é o pá. Ele é o craque. Ele é o pá. A mulher ficar com várias mulheres, o que ela é? A vagabunda, claro. É a piriguete, é isso, né? Então, a mulher, eu acho que ela tem mais esse ponto de assim, o cara, ele foi conquistando. Porque o que acontece? Tem cara que é malandro, ele vai, pá. Mas por isso eu concordo, eu acho que acontece mais sim com a mulher. Isso. Que você fala, e lamentavelmente não tanto com o homem. Sabe? O homem eu acho que o homem pode acontecer isso sem que tenha acabado antes. Mas justamente porque ele não cuida dessa relação de continuar admirando essa mulher. Claro. A sexualidade para ele está acima de tudo. E o homem é muito mais do sexual Exato. só, sabe? É difícil um homem que... Eu percebo assim nas histórias de amor que eu conto, né, ali que as pessoas vão compartilhando comigo, porque essas pessoas acabam compartilhando muitas coisas. São poucos homens que eles criam uma amizade com as suas companheiras. Claro. E quando eu digo amizade é assim, por exemplo, o cara salva ela de uma depressão. A maioria não sabe como lidar com aquilo. Ele abandona ela. Às vezes eu não estou falando abandonar de terminar o namoro, mas abandona ela dentro daquela situação. Claro, que deixa, tipo, você vira aí, resolve a sua doideira. Você falou que quer ficar sozinha, então fique sozinha.
Quando ela diz que quer ficar sozinha, na verdade é o que ela está precisando de apoio. Mas isso é o quê? É porque ele não entrou na profundidade do emocional, da relação em si. Eu sempre bato numa tecla. Se você não cria uma conexão de amizade, de conversas, desse aprofundamento dentro do que é emocional e não sexual, se esse cara, no meio do caminho, fica impotente, não tem mais a sua virilidade. Acabou ele como homem, Acabou? né? Claro. Porque só isso que... Acabou. Entende? Se eu, de repente, não posso mais te servir como mulher, te trazer prazer sexual, acabou? Não tem mais nada? Tem mais nada. Entende? E eu acho que na velhice, o que resta é só essa amizade, essa vontade de estar do lado do outro. Então, na minha cabeça, eu acredito que o que acontece com a maioria dos homens é exatamente isso. Ele está... O sexual é o pilar dessa relação. Então, eu tô com você porque o nosso sexual é muito encaixadinho ali, né? E tá gostoso e tal. E aí o resto a gente vai levando. E aí aparece uma que oferece de repente, que eu falo, né, que tem a bunda, o peito maior que o meu. Aí então eu vou lá e só uma transadinha. Tudo bem, ele ama a mulher dele, mas eu vou aqui. Então eu não vejo muito sentido nisso. Eu falo que, claro, eu tive meus traumas assim, mas hoje não é um quesito que eu me preocupo mais. Até porque não é sobre mim. Eu tenho isso pra mim hoje. Eu tento, como mulher, oferecer o melhor para aquele que está do meu lado, né? Como mulher, sexualmente, no cuidado, na parceria, né? Acima de tudo, foi uma decisão estar com aquela pessoa. Então, aconteça o que acontecer com ele, eu vou estar lá. Hoje, se ele não puder mais oferecer o prazer que me oferece, eu vou estar lá, porque eu decidi isso. A não ser que isso que ele viole algo que é pilar para mim. O respeito à minha casa, aos meus filhos, né? Uma agressão, algo desse tipo. Então eu vou estar lá. Aí, quer dizer, se ele procura outra... nunca vai ser a sua culpa, né? Que não tem é meu também, problema, entende? Por exemplo, claro que aparecem outros homens que ao primeiro olhar é mais interessante. É uma realidade, assim como aparecem mulheres para ele também. O que não me faz sair com esse homem, seja para uma transa ou então para fazer uma troca de relacionamento, é o que eu decidi e o que eu estou tentando construir. Eu preciso ter palavra. O que é que você decidiu? É ela que você vai ficar? Então honre isso que você falou, que você fez. E eu acho assim, eu acho que é muito legal ter uma conversa aberta. Eu acho que a gente, mulher, também precisa ter uma aceitação melhor em relação a isso. Do homem poder chegar em você e falar. Porque é o que eu falo. Poxa, o cara tem vontade de fazer uma determinada coisa que nem passou na sua cabeça ou que pra você é uma coisa meio assim. Conversem. Olha, amor, eu queria, sei lá, uma coisa que você girasse no teto. E tem uma ali que me ofereceu isso, tal, e isso deu uma mexida na minha cabeça. A que ponto que a gente está aberto a conversar sobre isso? Eu gostaria muito, é que é muito difícil as pessoas, Daniela, tá? É muito difícil um homem entender isso da minha parte, de que ele poderia conversar qualquer coisa comigo. Porque eu falaria, vamos ver, né? Depende das minhas costas. Vai depender da minha coluna. Claro. Mas isso vai trazer algo para o nosso relacionamento. Isso tem a ver com a parceria. Parceria. Tudo tem que ser falado. Até tem que ser falado sem que bata no orgulho. Exato. A questão de que é difícil manter uma tesão sexual pela mesma pessoa durante muitíssimos anos. Exato. De forma adulta e madura tem que ser assumido esse desafio para poder ser alimentado. E procurar fazer coisas que vocês possam reavivar essa paixão. Né? Namorando, por isso tem muita gente que não quer casar. Porque namorando é um pouco, teoricamente, fácil.
Por quê? Vocês se veem uma vez por semana, 2, sei lá, tal, então sempre tem o quesito novidade. E quando todo dia vocês estão ali, todo dia você vê o corpo daquela mulher, daquele homem, como que você vai fazer isso? Eu acho que é muito de decisão, né? Muito E decisão. de trabalho, de atitude, de trabalho como exato. qualquer outra coisa, né? Trabalho em você, o outro também trabalha nisso. E trabalho em conjunto, porque Isso. às vezes também acontece que acaba sendo a responsabilidade só de uma pessoa, sabe? Exatamente. Tem que ser sempre, por isso que você falava, né? Então tá, vamos ver se dá pra fazer esse giro no Vamos ver teto. se dá pra fazer, né? Minha coluna vai... Mas já compra um Dorflex, um negócio mais. A gente aí já começa a alongar. Exato, dá cãibra na perna, né? Essas paradas. Eu tenho muito isso pra mim. Por isso que tutorial, como fazer o giro no teto. Isso, como fazer o helicóptero giratório. Claro. Eu tenho muito isso pra mim. Por isso que eu acho que, na minha cabeça, as pessoas falam tanto dessa dificuldade do casamento, mas é porque eu tenho tanto entranhado na minha cabeça, assim, de que nós podemos juntos fazer acontecer e achar uma solução para isso, que eu não vejo essa dificuldade toda. Eu acredito, sim, que haja desafios, mas se ambos estiver nessa conexão, de vamos bater um papo, vamos ver o que a gente vai... Pô, cara, nós somos 10 anos juntos. Sempre nós dois ali transando. O que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar, vamos fazer assim? Coloca uma fantasia de bombeiro, eu vou colocar uma de enfermeira e vamos ver o que a gente... Sabe? Eu acho que é isso. Né? E em outras coisas também, sabe? Como que nós vamos conversar sobre isso? Ter essa liberdade. É isso que você procurar estar alinhados, né? Isso, estar alinhados, serem amigos, acima de tudo. Porque com o nosso amigo, a gente conversa sobre tudo, não é isso? Eu tenho muita amizade com homens, eu tenho mais amizade com homens do que com mulheres até. Eu tenho mais com mulheres então, do que com homens. Assim, a maioria dos meus amigos, assim, da gente trocar muita ideia, são homens. E eles falam comigo como se eu fosse outro homem. Né? Tipo, às vezes eu falo, não acredito que você tá me contando essa pataquada. Assim, sabe? Mas é a amizade que a gente tem. E aí, eu falo que eu acho que é importante ter esse nível de amizade dentro do relacionamento. Tá. Só que a gente precisa, principalmente nós mulheres, né? Porque a gente tem essa questão do ego, né? De tipo, dele falar alguma coisa de outra mulher, e aí a gente já entender que de repente ele quer nos trair, alguma coisa. Mas às vezes falar que aquela mulher é bonita, ou né, que de repente aconteceu. Seria muito legal, eu falo, da gente poder resolver o problema antes dele acontecer. Dele poder chegar em casa, sentar e ter uma liberdade de falar para a esposa: putz, eu me senti atraído por uma colega de trabalho. E você poder fazer a pergunta: mas por que você se sentiu atraído? O que aconteceu? Como que a gente vai resolver isso junto? Porque você concorda que isso é uma coisa, um problema de vocês dois? Porque se esse fato se consumar, vai machucar vocês dois. Então vocês dois precisam resolver isso. Como que eu vou te ajudar a não... a te dar força, apesar que vai ser uma decisão dele, mas te dar força você não ir para esse caminho. Por esse caminho. Ou eu não ir por esse caminho. Eu acho que precisa ter isso. Assim como nossos amigos. Cara, é uma construção de dois, no caso, De ou de dois. 3, de 4, de 5, dependendo do caso. Indo um pouquinho para outro assunto, para ir encerrando um pouco o encontro, queria te perguntar como que estão agora os teus projetos musicais. O que vem agora aqui nesses tempos? Olha, eu tô com um monte de coisa na minha cabeça agora em 2026, né? Esse ano de 2026 é um ano que eu quero me dedicar um pouquinho mais à música aqui. Esse ano de 2025 eu trabalhei muito, absurdamente, mas muito focada nas cerimônias, né? Então a música ficou bem ali, um pouco mais em segundo plano. Embora eu acho que dentro dos casamentos foi o ano que o meu trabalho musical cresceu mais. Tanto banda quanto os trabalhos que eu fiz também ali de recepção, nos casamentos e tal. E que eu coloquei um pouco mais a cara nesse projeto de celebrar e cantar. Mas eu quero gravar mais coisas e pretendo colocar mais essa música dentro dos eventos. Tá. Talvez voltar pra noite, né, assim... Tá com saudade?
Às vezes eu tenho. Mas bem pontuais, assim, por exemplo, em restaurantes, em coisas um pouco mais leves. Mais tranquilas. Mais né? tranquilas, que eu consiga ter um pouco também de descanso, porque, por exemplo, eu já tô com a minha agenda quase toda fechada de 2026, tive que abrir já 2027. Caramba. A agenda de cerimônias, então quer dizer, eu vou trabalhar bastante também em 2026 e eu preciso descansar. Estou envelhecendo, então eu quero desacelerar um pouco. Eu trabalhei muito, muito esse ano de 2025, tipo, vários finais de semana eu fiz 5 cerimônias num dia, cada um numa ponta de São Paulo. Nossa eu fico exausta. E no outro dia também, tipo, fazer cerimônia sexta, 5 sábado, mais 2 no domingo, e aí na segunda-feira tem que registrar todos esses casamentos, sabe? Então foi meio enlouquecedor, assim. Então, 2026 eu quero, obviamente, continuar falando de amor, mas eu quero colocar um pouquinho mais na rua a minha música, assim. Ótimo. Vem coisa nova por aí, né? Que nem comentei com vocês aí o evento da virada na Paulista, Sim, que eu acho que pode trazer também boas oportunidades e uma visibilidade para a Dani Oliver, né, ali, que pode trazer boas oportunidades para a música também. Você falou que ia também cantar com um violonista, Lautaro, acho que chama-se. Sim, tem esse projeto também, que eu vou esperar, né, o convite. Tinha me falado alguém que isso ia acontecer. E eu só estou esperando o convite. Tá. Entendeu? Então, é isso, eu quero... E isso também é algo que eu quero me unir mais com vocês, né? Essas pessoas que a música me trouxe, que tem tudo a ver com o que eu acredito sobre arte, sobre música. O time que toca comigo hoje, eu quero muito que nós possamos estar mais tempo juntos fazendo música, que é um time todo apaixonado por música. E esse time, também. Você que lidera, eles são teus músicos ou são meio como co-diretores todos? Cara, sempre me falaram muito que tem uma banda é difícil, isso aqui. Cara, essa galera que a gente toca junto é muito legal. É o meu namorado, né? Um deles. O Serginho veio, que é o violonista, que ele faz mais a parte de MPB. Às vezes, quando eu faço samba, essas coisas sempre é o Lizac, que o Lizac é mais ali do samba, também faz MPB, mas é mais ali do samba. Então, o Serginho e o Lizac são hoje os que fazem ali violão comigo. O Serginho me ajuda demais, tem um conhecimento musical incrível. Então, geralmente, ele que faz os arranjos ali. Meio o diretor musical. Isso. Um pouco, né? Eu fecho os negócios, mas quando chega ali na hora de... vou colocar... Vamos fazer assim, assado, ele que direciona. Tem o Bruno Basílio, que é um cara de trompete e trombone sensacional, que a vida também me deu, que toca hoje. O Felipe, que é um pianista incrível, que a gente conheceu, eu e o baterista, né, o Danilo, que é meu namorado também, e ele foi lá pegar o telefone desse Felipe e a gente ficou amigo, é um pianista maravilhoso. Então hoje esse é o time fixo, digamos, né? E é você que contrata eles? Porque eu acabo fechando o negócio, né? Como eu já estou ali na linha de frente da parte de vendas, então eu fecho e eu que faço esses pagamentos. Tem a Jennifer, que é a cantora que mais está com a gente. Às vezes, quando ela não pode, tem outras cantoras, né? Sempre o Serginho, que fica meio que na linha de frente de trazer essas cantoras, porque, como eu disse... É muito bom perdão uma interrupção, mas é muito bom para quando você fecha para eventos, né? Para a galera que queira começar nisso, é muito bom ter substituição, né? Exatamente. Plano B, plano C, porque cai algum pum, você tem já alguém na mão, né? Não dá para trabalhar só com aquele time. Que nem sempre quando eu fecho pensando em quem? No meu time. Jennifer, Felipe, Danilo, Bruno, Serginho ou Lizac. Aí outros eu vou contratando ali. Mas que nem esse final de semana, uma noiva contratou meio que em cima da hora. A Jennifer não podia, o Serginho não podia, o Felipe não podia. Então o Serginho conseguiu uma outra cantora, Claudinha, maravilhosa também, um pianista, um violonista maravilhosos.
e a gente montou um time, ficou tão lindo quanto Claro. o time fixo, né? Então precisa ter essa Claro. carta na manga. Sim. Tem que ter 2, 3 cantoras, até porque pode acontecer da noiva não se identificar com aquela voz. Uhum. E eu sempre falo isso quando eu vou vender, olha, eu tenho essa cantora que é a nossa cantora, tal, mas se você quiser um outro timbre, alguma coisa, eu posso também adequar mais, adequar ao que você quer. Da hora, porque até inclusive nesse sentido, porque eu estava pensando só na questão de poder substituir pessoas que não consigam cumprir. Mas também nesse sentido, quando você já oferece isso, é um cardápio mais encorpado também de até isso. Qual timbre você quer? Que chique, por olha que exemplo, chique, né? Eu não tenho uma voz muito encantadora, o que as noivas gostam para casamento. Essa voz não é encantadora? Pelo amor de Deus. Eu tenho uma voz mais encorpada, mais grave, né? Eu não tenho a voz da Sandy, né? Embora às vezes eu consiga fazer algo um pouco mais delicado, mas eu não sou o padrão do que você vê em casamentos. Cara, você não é como é uma soprano. Não sou. Que é a típica. Não sou. Eu sou um contralto, né? Sou um contralto bem forte, assim, digamos. E então, por exemplo, geralmente os casamentos homoafetivos, no qual eu sou especializada, eles gostam mais que seja eu a cantora. Claro. Porque tem essa voz mais, né, forte e tal. Geralmente as noivas, elas, né, os casais héteros, porque geralmente essa parte da música, a noiva que acaba escolhendo mais. Ela gosta mais daquela voz angelical e tal, que não é a minha. Então aí é onde entra a Jennifer, as outras meninas que cantam. Então eu percebo que tem essa escolha aí. Mas eu tenho casais também que preferem uma voz... A gente ia preferir? Uma voz mais, né, forte ali, né? Então eu acho importante quem está aí entrando na música ter... até mesmo quem é um músico e canta, ele canta e toca, sei lá, ele ter alguém que possa substituir ele, né? Porque pode acontecer alguma coisa, você ficar rouca. Que nem teve um casamento que era para eu fazer uma voz e violão, eu fiquei rouca. Tomei muita friagem no casamento do dia anterior, da semana anterior, e não consegui melhorar durante a semana. Quando chegou na quinta-feira, eu falei para a noiva, olha, eu vou ter que pedir... E tudo bem com a noiva? Sim, porque... Ia cumprir. Não, que isso você... Ia ser cumprido o contrato. Claro. E assim, eu não sou uma máquina, né? Claro. Mas isso é profissional. Porque humanos somos todos. Sim. Mas profissional tem a ver com essa atitude. Por exemplo, isso que você falou, eu tenho uma amiga que chama-se Thaís Melo, que participou aqui no podcast, baita cantora também, seria muito lindo que se conhecessem até, inclusive, e ela é produtora também, faz muito casamento, ela tem a banda dela. E ela também me contou de uma vez que, por exemplo, meio que em cima da hora, um dos músicos dele não podia, mas o que ele fez? Ele pegou alguém que ele sabe que toca bem, estudou com ele e ele preparou o cara para saber todas as músicas e substituí-lo. Agora, a menina que te deixa na mão, aí é uma atitude pouco profissional, né? Sim. Ou, por exemplo, tem um amigo que chama-se Ariel Sánchez, que é um baita artista argentino, um percussionista incrível, que ele tem, acho que agora está só em 2+1, que é um grupo dos meus favoritos de lá, mas ele estava nos Totores 2+1, que era uma banda muito grande de cumbia, e uma banda menor, mas muito grande de música folclórica argentina. A banda de música folclórica argentina é menos conhecida porque a cumbia é muito mais massiva, né? Mas o projeto principal dele era 2+1. Então ele tinha um substituto dele próprio quando não podia tocar com os Totores. Então cada vez que batia a agenda, ele preparava seu baterista para que toque com os caras. Então aí os caras da banda estão ótimos, sempre estiveram perfeitos com ele, porque ele justamente cumpria com o projeto. Que nem ontem, né, eu celebrei uma bodas, ela me ligou, acho que a gente alinhou na terça-feira, que a banda que ela tinha contratado não pôde ir. Aí eu liguei, aí o time o fixo não podia, aí o Serginho mandou, né, esses 3 músicos tal, e eles estudaram ali, graças a Deus a cantora
ela já tinha aquele repertório ali que eles escolheram e deu tudo certo. Foi lindo, foi lindo. E é importante isso, você ter já na manga algumas pessoas. Ótimo. E isso acontece com celebrantes também, tá? Claro. Eu já tive uns 3 eventos assim que, tipo, o celebrante. Agora, 2 semanas atrás, a moça fechou comigo na quarta-feira, a festa era no sábado. Que a celebrante falou: eu não vou poder ir, não. Porque eu vou fazer outro casamento e não vou. Queria filmar a sua cara. Queria que tenha uma câmera filmando a cara que você fez Não, agora. eu fiz essa cara. Claro. Eu falei, não, mas ela tá doente? Ela falou, não. Ela falou que ela arrumou outro casamento. O que deve ter acontecido? Pagou mais, que é uma coisa que a gente acontece. Eu lembro que quando eu tocava na noite, acontecia muito isso, viu? O tempo inteiro, né? O músico, porque eu vou em outro. Eu falo, cara, é amanhã. O rolê é amanhã. Cadê a palavra? Porque o outro vai pagar mais. Eu falei, quanto que o outro vai pagar mais? R$20, R$30. Nossa, não, mas eu entendo que às vezes tem essa questão de que o cara paga as contas, mas não. Eu fico... E o profissionalismo? O profissionalismo e a ética e trabalho e a palavra, cara, no final, quando acontecem essas coisas, que eu algumas vezes vivenciei alguma coisa assim, pouco, porque eu trabalho pouco com outras pessoas, só para eventos maiores, mas já meio que vivencio um pouco essas coisas e também fiquei sabendo de histórias assim, eu fico muito desanimado porque parece que o único que mexe as pessoas é a grana, mano. Exato. Só a grana é o único que te vai importar, e além, inclusive, é um tiro no pé, porque você nunca mais na vida vai querer trabalhar e nem vai querer recomendar essa pessoa. Nunca. E a gente nunca... A vida é uma roda gigante. A gente nunca sabe onde vai estar quem. Então a gente sempre tem que ter... Mas não só por ser especulador e calcular que tudo sempre você sai na vantagem. Não, é por ética e por valores e por palavra. Mas também, se você é mais inteligente, você tem que ter esse presente de que você não sabe aonde vai estar aquela pessoa que você deixou na mão. Entendeu? Você vai precisar. Isso é muito importante. Eu tive Tristemente acontece muito, né? Acontece, eu já tive situações assim. Eu tive o mês de outubro, acho que foi outubro, foi setembro. Acho que foi setembro. Eu tive uma situação dessa, minha coluna travou. Fazendo o helicóptero. Antes fosse. Se eu tivesse feito, eu não tinha ficado com a coluna ruim. Mas... Travou pegando água na geladeira, tipo, expectativa. Não, travou fazendo aquilo. Não. Realidade. Aí eu fui pegar água e... Antes tivesse feito o tal do helicóptero giratório, mas não foi isso não. E aí eu peguei, ainda de tomar remédio, não sei o que, aplicação de ozônio, não sei o que lá. Bom, resumo, não consegui. Aí na sexta-feira eu liguei pra noiva e falei assim, não vou conseguir celebrar esse casamento, não tô conseguindo, não vai dar, tal. Mas eu já arrumei uma pessoa que eu sou a pessoa assim, se eu tenho um problema, primeiro eu vou falar com você quando eu tiver a solução. Claro. Porque eu não gosto que façam isso pra mim. Pelo amor de Deus, não me traga o problema se você não tem a solução. Claro. Traga, já penso, olha, Dani, eu tenho esse problema e a gente pode fazer assim. Não vem só eu tenho um problema. Né? Então eu falei, só que eu tenho uma amiga, ela é juíza do Bom Retiro, celebrante e tal, experiente. Tá. Aí eu achei muito bonitinho que a noiva só falou assim, tá, Dani, mas o texto é seu. Ótimo. Falei, não, tá tudo pronto, o texto é meu, tá tudo ok. Tá treinada ela. Ela só vai me representar. Então tá bom. Então, para você ver, a pessoa, ela tá esperando o que vem do seu profissionalismo. Exato. Aí depois ela mandou um feedback, Dani, obrigado, foi lindo, a Ana foi maravilhosa, o seu texto tava lindo. Pronto, e por isso que você tem a agenda quase até 2027, sabe? Essa galera que é assim, acabam colocando como prioridade a satisfação imediata, não olham além, e você dá um tiro no pé. Querida, um prazer enorme receber você aqui, uma alegria. Vou querer te receber de novo, vou querer que a gente esteja mais junto e que façamos arte junto também, vai ser uma honra. E de verdade, querida, eu estou muito honrado de ter você aqui no podcast. Tomara tenha sido e seja muito bom para você. Com certeza. Obrigado pelo esforço. E nada, se você quiser também, sempre para o final,
eu sempre faço uma pequena subseção do podcast, que é uma dica cultural. Qualquer uma, pode ser livro, filme, música, o que for, como dica cultural, como consultório cultural para a galera que assiste, eu deixo uma parte separada. E também, se quiser falar algo para o final, para a galera que está ouvindo, esses minutos finais são todos teus. Mas obrigado, estou super honrado por ter recebido você aqui. Foi um Obrigado prazer, mesmo, viu? Deus abençoe Obrigado de vocês, verdade. foi uma delícia estar aqui, papo super bom. Bom, acho que a gente ficaria aqui umas 4 horas tranquilamente. Não, 4 horas seria querendo cortar. Querendo cortar, exatamente, né? Um papo muito legal. Bom, só tenho a agradecer e obrigado por vocês me receberem aqui carinhosamente, né? Foi uma honra estar aqui. Acho que foi uma forma de eu dizer para vocês o quanto eu fiquei feliz de conhecer vocês e o quanto eu quero que nós possamos ter mais momentos juntos de arte, de bate-papo. Quem sabe eu ainda não celebro esse casamento. Isso aí. Vai ser uma honra. E eu acho que o meu recado aí para quem está vindo, né, na música ou em outras áreas da arte, não desistam, né? Porque, como a gente falou aqui, a arte salva vidas e eu acredito que cada um de nós pode se tornar imortal na vida de alguém, na sociedade, no seu bairro, na sua família ou para uma pessoa que você encontrar na rua. Então não desista da arte, não desista de fazer essa diferença para o mundo. A minha dica, assim, talvez não tenha muito a ver com a música em si, mas eu acredito que isso vai te levar para esse lugar, principalmente quem é aí da música, da poesia, porque a música é importante ter sensibilidade para ela, né? Precisa ter essa delicadeza. E estudem sobre as pessoas, estudem sobre as relações, e eu não estou falando só de relações amorosas, mas sobre como viver em sociedade, como ser um ser humano melhor, terapia que seja, um bom livro, né? Tem inúmeros, eu acho que é muito difícil para mim hoje falar. E deixa eu te perguntar se tem algum livro específico que você leu sobre justamente as pessoas ou comportamentos ou algo, mas não sei se pode vir. Eu tenho diversos, tá? Mas eu acho que os 3 que me trouxe muita clareza, tá? Eu esqueci o nome agora, mas é um livro sobre linguagem corporal, tá? Então isso me ajuda muito e me ajudou muito a entender essa questão, porque tem pessoas que são falantes como eu, mas tem pessoas que elas se expressam silenciosamente ou com gestos, né? Então, linguagem corporal, o livro As 5 Linguagens do Amor e o livro da Bell Hooks. Qual? Acho que é Toda Forma de Amor, Toda Linguagem Porque do Amor. acho que esse que a gente começou o primeiro tem 3. Acho que são uma sessão de 3, eu acho. Não? A gente tem várias Como... versões, a gente pegou a mais recente. Que várias formas de amor, uma coisa assim. Alguma coisa assim. Da Bell sobre Hooks. O amor. A Bell Hooks assim, é a minha indicação. Bom, bora lá, minha indicação. Então, se é para deixar, é isso. Gente, leiam Bell Hooks. Ela tem tantos os livros que falam sobre essas formas de amor e tudo mais, que te abre a mente assim de uma forma muito legal, para além dos relacionamentos românticos, tá? E ela também tem muitas questões de letramento, entendimento racial, social. Então eu acho muito bacana, eu sou muito fã. É uma militante. Ela é uma militante, mas uma militante muito incrível, porque hoje, quando a gente fala de militância, às vezes eu acho que tem uma conotação meio pejorativa, assim, que a pessoa é chata, que a pessoa milita só num campo. Eu acho que tem essa visão das pessoas que não sabem o que é militar. Isso. Desde um lugar ignorante tem essa visão do militar. Isso. Por exemplo, eu conheço, militantes feministas que eu sigo super intelectuais que têm de referência a Bell Hooks. Exato. Acho que essa ideia é só da pessoa que ignora o que significa militar mesmo, sabe? Isso. Então, eu super indico Bell Hooks, assim, a literatura dela, assim, é incrível. Então, a minha indicação é essa.
Ótimo. E é isso, gente. Me sigam, né? Quem quiser conhecer meu trabalho. Na música é Dani Oliver Oficial, tem o meu Instagram, Dani Oliver Oficial. O Oliver tem 2 L's, tá? O Dani é normal. E o meu trabalho como celebrante, que também vai ser uma honra que vocês conheçam um pouco mais, é Dani Gonçalves Cerimonial. Então, se quiserem conhecer também, esse trabalho que une tanta coisa e tantas formas de amor, né? A forma da liberdade de amar, os amores amigos, os amores românticos, eu celebro tudo isso. Então, como eu digo, eu celebro não só casamentos, mas eu celebro amores em todas as suas formas. Maravilhoso. Obrigado, querida. Eu que agradeço. Gente, muito obrigado por seguir a gente até aqui com essa maravilhosa mulher exemplar. Sigam ela nas redes sociais que ela comentou, que vão estar embaixo na descrição do vídeo no YouTube. Se você está no Spotify, pode ir também no YouTube e ver os links que vão te direcionar para ela. Acompanhem um trabalho que vale muito a pena. Muito obrigado por vocês apoiarem esse projeto. Se você não acha, não, tá? Tá tudo bem. Mas se você acha que esse projeto é interessante, então divulga, compartilhe, manda para alguém que você acha que vai ser interessante, que a gente precisa dessa força, que é um projeto individual, independente, que eu acredito que escutar pessoas que nem Dani ajuda e transforma para o bem a vida de pessoas, tá bom? Meu nome é Lautaro Pérez Batalla, isso aqui é Reflexões de um Músico Podcast e vejo vocês no próximo. Isso aí. Ai, que legal, gente. Obrigado por esse papo, viu, querida? Que delícia, viu? Tomara tenha se sentido bem, Nossa, viu? eu adorei. Eu olhando ali, oh meu Deus, vai dar 2 horas, mas cara, ficaria conversando aqui